Olá, queridos alunos do Colégio Farias Brito. É com imenso prazer que eu, professor Jorge Júnior, estou dando aqui com vocês a continuidade desse nosso curso básico, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai te ajudar demais nessa tua preparação, nessa tua reta final aí para o Enem, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que cai bastante, a parte de razão e proporção, tá certo? Então vamos primeiro entender o conceito. Vem aqui comigo. Quando eu digo razão, você tem que lembrar do seguinte: se eu falo uma razão de A para B, a gente lê da seguinte forma: A está para B. E aí, esse A nós chamamos de antecedente e o B de consequente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu te pedir a razão entre o número de mulheres e o número de homens, obrigatoriamente o número de mulheres tem que vir na posição do numerador e o número de homens no denominador. Mas se eu inverter, se eu falar para você a razão entre o número de homens e o número de mulheres, o número de homens deve vir em cima e o número de homens deve vir embaixo. É importante, gente, salientar para vocês o seguinte: muitas das questões de razão, elas fazem de comparação. Então eu tenho que entender, o Enem às vezes, ele te diz quantos quilômetros um carro percorre com determinada quantidade de litros de combustível. O que é que tu tem que ter ideia? Quem é que vai ter a melhor razão? É o carro que percorre mais quilômetros com 1 litro ou que percorre menos quilômetros com 1 litro? Porque muitas das vezes a resposta vai ser quem tem a maior razão. Já em outras vezes, a resposta correta vai ser em quem tem a menor razão. Então, essas questões de comparação com razão, de certa forma, elas são até recorrentes, tá? Então, sempre que você for montar uma razão, se ligar no antecedente e consequente, e muitas das vezes quem tem o maior valor vai ser a melhor razão, outras vezes é quem tem o menor valor. Por exemplo, preço por litro. É melhor que eu tenha um menor preço por litro, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, com essa questão de automóvel, quem percorre a maior quantidade de quilômetros com 1 litro, quem tiver essa maior razão, vai ser melhor beneficiado. Já quando eu trabalho com preço e litro, quem tiver o menor preço por litro vai ser melhor, tá? E aí é bem comum da gente encontrar essas razões da matemática em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, lá na geografia, nós temos a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes e a área ocupada. Lá na física, nós temos a densidade, né, que é massa sobre volume. Nós temos o IMC, que é a massa sobre a altura ao quadrado. Eu gostaria de destacar com vocês aqui duas razões que eu considero, deixa eu até me virar para cá, ó, que eu considero razões especiais. A primeira é a velocidade média. A velocidade média é a razão entre a distância e o tempo. Por que eu estou destacando a velocidade média? Porque tem um probleminha da velocidade média que, se eu não estiver atento, eu não consigo, tá, resolver. Que é aquela questãozinha quando eu tenho distâncias iguais e eu quero a velocidade média. Toda vida que você tiver distâncias iguais, por exemplo, se eu disser que um carro foi percorrer 3 distâncias iguais. Na primeira, ele foi com 60 km por hora. Na segunda, ele foi com 50 km por hora. Na terceira, ele foi com 40 km por hora. Se eu perguntar a vocês qual é a velocidade média durante todo o trajeto, muita gente vai querer somar as 3 velocidades e dividir por 3. E vai acabar errando. Quando você tem esse problema com velocidade média de distâncias iguais e velocidades diferentes, você vai ter uma média harmônica. Você vai calcular a velocidade média nesse trecho sempre como sendo assim, ó, N1 sobre V1 mais 1 sobre V2 mais 1 sobre Vn. Aí tu pode dizer assim: Jorge, eu não estou entendendo. Tranquilo. No exemplo que eu te dei, tu não tinha 3 velocidades? Então o teu N é 3. Ó. N é a quantidade de velocidades. E aí ficaria 1 sobre V1. Se eu te disse que a primeira velocidade é 50 km por hora, fica 1 sobre 50. Como eu te disse que a segunda velocidade é 40 km por hora, a segunda fica 1 sobre 40. E a terceira velocidade fica 1 sobre 30.
tá? Então, assim, esse problema nós devemos ter cuidado. Você utiliza até muito isso aí também lá na física. E um outro problema, gente, interessante para a gente, é o problema quando envolve o quê? Escala. A escala nada mais é do que a razão entre a distância no desenho e a distância real, tá? Se liga numa coisa, quando você for montar uma escala, a distância do desenho e a distância real devem estar na mesma unidade de medida. Se a distância do desenho está em centímetros, a distância real também tem que estar em centímetro. Se a distância do desenho está em metros, a distância real também tem que estar em metros. Só que não é obrigado, quando você vai resolver questões, que essa razão esteja na mesma unidade. Não. Para montar a escala, sim. Para resolver questão, não. O que eu quero que tu entenda é o seguinte. Se eu estou resolvendo uma questão e o meu desenho está em centímetro e o real está em quilômetro, na hora que eu for armar a razão que eu queira descobrir, o importante é que, por exemplo, o desenho esteja em centímetro. Porque na hora que o desenho estiver na mesma unidade, é como se eles se cancelassem e a resposta está saindo em quê? Em quilômetro. Ou, quando eu for montar, eu tenho uma escala, como eu falei para vocês, de centímetro para quilômetro. Quando eu montar e eu tiver a medida real, se essa real aqui tiver em quilômetro, quilômetro com quilômetro vai cancelar e a resposta no desenho vai sair em quê? Em centímetro. Muitas das vezes a gente quer levar todo mundo para a mesma unidade para depois ir, para depois voltar. Lembra que o tempo ele é fundamental na prova do Enem, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção. Às vezes ele te dá uma escala e te dá a área no desenho de uma figura e te pede a área real. O que é que vai acontecer? Se ele te deu a área do desenho e pediu a área real, quando você pegar a escala, se você está trabalhando com áreas, quer calcular uma área, quando você pegar essa escala, você vai ter que elevar a escala ao quadrado. Tá? Então, trabalhou com áreas, a escala tem que estar elevada ao quadrado. Aí tu pode dizer, mas Jorge, por que isso? Se tu observar, gente, quando nós calculamos uma área é uma medida de duas dimensões. Ela tem comprimento e ela tem largura. Quando a gente calculou a área, a gente determina essa área em centímetros quadrados, em metros quadrados. E a escala, ela é formada geralmente com medida de uma dimensão, que é uma distância. Então, para que as unidades fiquem equivalentes, eu tenho que elevar a escala ao quadrado. E se eu estou trabalhando com volume, tá? A escala tem que estar elevada ao cubo, porque o volume é uma unidade de 3 dimensões. Quando eu vou calcular um volume, eu levo em consideração comprimento, largura e altura. Então, vamos supor que uma questão me deu o volume real, me pediu o volume do desenho e tem lá uma escala. Eu tenho que pegar a escala e elevar ao quadrado. Jorge, eu já vi que tem questões que o cara me dá a área do desenho, né? A área do desenho, a área real. Me dá o volume do desenho e pede o volume real. Ele está relacionando área com volume. Quando isso ocorrer, gente, você vai montar a razão entre as áreas e vai montar a razão entre os volumes. Tu concorda comigo que a área já vai estar elevada ao quadrado e o volume ele não é elevado ao cubo? Áreas, metros quadrados, decímetro quadrado, volume, decímetro cúbico, metro cúbico. O que é que tu vai fazer? Ó? Tu vai inverter. Ó. Tu vai pegar essa área aqui, ó, e elevar ao cubo. Ó. E vai pegar o volume e elevar ao quadrado. Porque assim tu acaba deixando os dois na mesma unidade de potência. A área que é ao quadrado, quando for elevada a 2, ó, na potência de potência, 2 vezes 3 é 6. Ó. O volume que é 3, ó, quando ele é elevado a 2, 3 vezes 2 também é 6. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Nos exercícios, eu vou resolver com vocês aqui uma questãozinha de escala. E aí, depois que a gente fala de razão, nós vamos falar de proporção. O que é uma proporção? Nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. A gente lê a proporção da seguinte forma: A está para B, assim como C
está para D. Observa que eu comecei a lendo, ó. A está para B, C está para D. Por isso que nós chamamos A e D de extremos. E esse B e esse C nós chamamos de meios. Essa proporção, ela também pode ser escrita, ó. A está para B, assim como C está para D. E aí, a gente tem a propriedade fundamental das proporções, que me diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, toda vida que eu tiver uma proporção, o produto dos meios, eu posso dizer, ó, que B vezes C, né, que eles são os meios, ó, é igual ao produto dos extremos, ó, A vezes D. Ó. Uma outra coisa interessante de falar para vocês são as simplificações. Ó. Sempre eu posso simplificar, além de na mesma fração, eu posso simplificar os dois numeradores ou os dois denominadores, tá? Não tem problema nenhum. Quando é que eu nunca posso simplificar? Cruzando, certo? Além dessa propriedade fundamental, a proporção tem outras propriedades. Só que eu não vou querer que você memorize propriedade. Se existe uma proporção, gente, quando eu tenho uma proporção, significa o seguinte, que desse A para esse C, ou a gente está multiplicando, ou a gente está dividindo por um valor. E esse valor é que é chamado de constante de proporcionalidade. Então, toda vida que você tiver um problema que envolve proporção, se você encontrar a constante de proporcionalidade, fica bem mais fácil. Aí tu pode dizer assim, ó, como assim, Jorge? Vamos entender, ó. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar dois exemplos. Vamos supor que uma questão diga assim para você, ó. A razão entre a idade de um pai para um filho, a razão entre a idade do pai para um filho é de 5 para 2. Ó. O que é que isso aqui quer dizer? Que a cada 5 anos do pai, são 2 anos do filho. Aí ele pede para você determinar a idade de cada um, sabendo que a soma das idades é 42. Ó. Então, pai mais o filho, 42. Ó. O que é que você vai fazer? Você vai encontrar a constante de proporcionalidade. Como é que você vai encontrar a constante de proporcionalidade? Sempre você vai fazer letra sobre número. E aí é o seguinte, se você somar as letras, você soma os respectivos números. Se você subtrair as letras, você subtrai os respectivos números. Mas, Jorge, como é que eu vou saber? Ora, a questão não disse que a idade do pai mais o filho é 42? Então, o que é que tu vai fazer para encontrar a constante de proporcionalidade? Ó? Você tem P mais F. Ó. Se você fez P mais F, qual é o número que corresponde ao P na proporção? 5. Mas, qual é o número que corresponde ao F na proporção? 2. Ó. Então, você vai ficar com 42 sobre 7. Ó. Quanto é 42 sobre 7? 6. Ó. Então, a tua constante é igual a 6. E aí, se a tua constante é igual a 6, para tu encontrar a idade do pai, tu vai pegar o número correspondente ao pai, que é 5, e multiplicar pela constante, que é 6. Ó. 5 vezes 6, 30. Ó. O pai tem 30 anos. Ó. E a idade do filho? Você vai pegar o número correspondente ao filho, que é 2, vezes a constante, que é 6, que é 12. Ó. Então, tu tem um pai com 30 anos e um filho com 12. Jorge, mas eu já vi outros problemas em que a letra não é embaixo da outra, é ao lado, não tem problema nenhum. Tá? Ó, um outro exemplo eu posso dizer assim, ó, que uma mãe, ela comprou, por exemplo, 180 pacotes de figurinhas, tá? E ela vai distribuir entre os seus 3 filhos. Então, eu tenho um filho A, mais um filho B, mais um filho C, e ao todo eles vão ganhar 180 pacotes de figurinhas. E eu vou dizer que ela vai dividir de forma proporcional à idade dos seus filhos. Ela tem um primeiro filho de 3 anos. Então, A vai receber proporcional a 3. Ó. O filho do meio tem 7 anos. O filho B vai receber proporcional a 7.
E o mais velho tem 8 anos. O mais velho eu vou dizer que é o C e ele tem 8 anos. Aí eu pergunto, quantos pacotes de figurinha cada filho irá receber? O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a constante, ó, K. Ó. Sempre o que eu faço com as letras, eu faço com os números. Letras sempre no numerador e número no denominador. Se fosse subtraindo, repito, você subtrairia as letras e subtrairia os números. Mas como é soma, eu posso dizer que isso aqui é A mais B mais C sobre 3 mais 7 mais 8. Ó. Fica 180 sobre 18, que é igual a 10. Ó. Então, a minha constante de proporcionalidade é 10. Sabendo que a constante é 10, o filho A, que é o mais novo, vai receber 3, vezes a constante que é 10, vai receber 30 pacotes. O filho B, 7, vezes a constante que é 10, 70. E o filho C, 8, vezes a constante que é 10, que vale 80. E assim, eu não preciso ficar memorizando relações. Eu consigo fazer, de certa forma, sempre pela constante de proporcionalidade. Mas, Jorge, eu quero entender, acompanha aqui. Essa propriedade, ela diz o seguinte, que o que eu fizer num termo e eu fizer no outro não altera. Se eu tenho essa proporção A está para B e C está para D, eu posso, por exemplo, dizer assim, A mais B vai estar para A. O que foi que eu fiz? Eu somei os dois e coloquei para A. O que é que eu faço? A mesma coisa do outro lado. C mais D está para C. Isso aqui continua sendo o quê? Proporcional. Jorge, se eu tivesse feito A mais B e colocasse o B, na outra você faria C mais D e colocaria D. Tá? São relações que envolvem proporções. Ou poderia você fazer o seguinte, que A mais C, se eu somei os dois numeradores, eu somo os dois denominadores, B mais D. Aí você poderia escolher ou a primeira, que é A sobre B, ou a segunda, que é C sobre D. Você poderia ter utilizado essas relações, mas eu acredito que fica bem mais simples você resolver o quê? Pela constante de proporcionalidade. Beleza? Vamos agora resolver alguns exercícios aí do PDFzinho que vocês têm. Acompanhe aí, gente, a questão de número 5, tá? A questão do Enem Libras do ano passado. Ele diz assim, uma competição automobilística prevê a realização de uma viagem entre as cidades X e Y, com uma parada na cidade intermediária Z. Então, ele quer ir de X até Y e tem uma parada intermediária em Z, onde os competidores passarão a noite. O navegador de uma equipe decide fazer um mapa contendo uma rota que passa por essas 3 cidades. No mapa é utilizada uma escala tal que a distância entre as cidades X e Y é 12 centímetros, tá? Tá certo? Então ele diz que entre X e Y, tá? Entre X e Z é 12 centímetros. Então, essa distânciazinha aqui, eu vou colocar aqui, mapa e real. Entre X e Z, ele diz que é 12 centímetros. E, a distância entre Z e Y é 18 centímetros, Tá? Aí ele fala assim, sabe-se que a distância real de X a Y é de 870 quilômetros. Na real, ele me dá de X até Y. Ele diz que isso aqui é 870 quilômetros. O que é que ele quer saber aí, tá? E que as 3 cidades são representadas no mapa ao longo de uma mesma linha reta. A distância de X a Z em quilômetros ele quer saber da gente essa distância aqui, de X a Z, Se eu chamar essa distância de X a Z, eu não vou chamar de X não, para não confundir. Vamos chamar de A. Se eu chamar essa distância de X até Z de A, essa distância de Z até Y, eu posso dizer que é 870 menos A. É a distância total menos esse pedacinho. E aí eu posso armar, através da escala, da proporção. Eu posso dizer que 12 está para A,
tá? E que 18 está para 870 menos A. Aí tu pode dizer assim, mas Jorge, as unidades de medida? Observa que esse 12 é centímetro e aqui também é o quê? Centímetros. De certa forma, é como se fosse o quê aqui? Cancelar, ó. Vai sobrar o quê? Vai sobrar, ó, o quilômetro. Então, eu já sei que a minha resposta vai sair em quê? Em quilômetro. Simplifica, ó. Se eu simplificar por 6 e por 6, ó, eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 3. Ó. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos ter que 3A é igual a 2 vezes 870, né? Ó, então fica 2 vezes 870, 0, 2 vezes 7, 14, vai 1, 16, 17. Ó. 1740 menos 2A. Ó. Então fica 3A mais 2A é 1740, 5A é 1740, A é 1740 sobre 5, A vai dar 348 quilômetros. E aí com 348 quilômetros, nós vamos ter o item correto, o item B de bola, tá? Então, uma questãozinha bem legal, envolvendo escala com distância real e distância o quê? No desenho. Tranquilo? Vamos resolver mais uma questão, tá certo? A questão de número 9, gente, ela diz assim, ó. Em março de 2015, na Síria, de acordo com informações divulgadas pela Organização das Nações Unidas, 4 em cada 5 sírios viviam na pobreza e miséria, né? Sendo assim, a razão entre o número de habitantes que viviam na pobreza e na miséria e o número de habitantes que não viviam na pobreza e na miséria naquele país em março de 2015 podia ser representada pela fração. Observa se ele quer uma razão, é antecedente sobre consequente. Então, viviam na miséria. Viviam na miséria, ele diz aí, ó, que viviam na pobreza e na miséria, 4 em cada 5. Então, era 4 de um total de 5. Não viviam na pobreza e na miséria. Então, não viviam na pobreza da miséria, 1 do total de 5. Nós começamos a aula falando o quê? Que razão é antecedente sobre consequente. Como ele pede aí para você, ó, a razão entre o número de habitantes que viviam na pobreza e na miséria e os que não viviam na pobreza e na miséria, então essa razão ela vai ser 4/5 sobre 1/5. Esse 5, como é denominador e esse 5 também é denominador, eu posso o quê? Cancelar. Vai sobrar 4 sobre 1, né? E 4 sobre 1, o item correto é o item B de bola. Então, a questão bem fundamentada na definição de quê? De razão, tá certo? Que é antecedente sobre consequente, beleza?